Abril 19, Lucas 17, de 1 a 19. Disse Jesus aos discípulos: é impossível que não venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. O que é um escândalo? Um escândalo é quando alguém de Deus faz algo contrário ao que Deus manda. Por que é impossível? Porque nós somos humanos e o ser humano é fraco, é capaz de qualquer coisa. Qualquer um de nós é capaz de qualquer coisa, dependendo da situação, do momento, do estado de espírito. Então, Jesus está dizendo, é impossível que não aconteçam os escândalos. É impossível que vire, mexe uma hora ou outra, alguém do povo de Deus vai fazer uma coisa errada que vai escandalizar o mundo. Mas, coitado dessa pessoa. Por quê? Porque quando um de nós faz algo errado, o mundo vibra. E aqueles que não creem ou ainda não tomaram a posição ao lado de Jesus, eles fortalecem a sua posição dizendo, mas ele diz que é de Deus e está fazendo essa coisa? Qual a diferença? Se ele está fazendo a mesma coisa que todo mundo faz, para que eu vou ser de Deus? Para que eu vou entrar em igreja? Se é tudo igual. Desde o Antigo Testamento, nós somos chamados a fazer a diferença. Deus nos chama para ser santos. Deus fala, sede santos porque eu sou santo, lá em Levítico. E o que é um santo? Um santo é uma pessoa separada do mundo, diferente do mundo, consagrada a Deus. No momento que nós fazemos o que todo mundo faz, nós não somos diferentes, nós somos iguais. E isso faz tropeçar os fracos e os indecisos. Então Jesus fala assim, olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Tome cuidado. Aquele que está de pé, acautele-se para que não caia, porque qualquer um de nós pode fazer qualquer coisa a qualquer momento. Temos que vigiar e orar, porque Jesus disse, a carne é fraca. Nós estamos no mundo de Satanás, cheio de tentações. Então, se a gente não vigiar e orar, podemos cair. E Jesus ainda fala assim, olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende. Ou seja, olhai pelo outro também. Não é tomar conta só de você, tomar conta do outro para que o outro não caia e não ter margem a escândalo. Mas antes ele falou assim, aqueles por quem vierem os escândalos, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar peixes pequenos. Quer dizer, a pessoa que dá margem ao escândalo, é melhor que ela colocasse uma mó, que é uma pedra enorme, pesadérrima, e se fosse jogada ao mar, do que fazer tropeçar um desses indecisos, um desses pequenos, um que está começando na fé, que a pessoa vai para a igreja, começa, aí chega na igreja, aí conhece uma pessoa, acha que todo mundo lá é santo. Todo mundo santo, bonzinho, não. Todo mundo lá é do mundo que está tentando melhorar. Estamos tentando ser santos. Temos que vigiar e orar para sermos santos, senão a gente cai. A pessoa nova chega na igreja, conhece alguém lá dentro, acha que é perfeito, e aí faz negócio com a pessoa age errado, aí fala, não quero mais saber de igreja não. Porque eu fui lá, aconteceu isso, me roubou, deu a volta em mim, pegou minha mulher, pegou meu marido. Por isso que Jesus falou, é melhor jogar a mão, porque claro que a pessoa vai ter consequências. Quem dá margem ao escândalo, especialmente se tiver projeção, meu Deus, coitado da pessoa. Isso que Jesus falou, coitado de quem dê margem, através de quem os escândalos vierem. Porque nunca mais vai conseguir se levantar. Dificilmente vai conseguir se levantar. Porque ninguém mais vai acreditar na pessoa. É como se crucificasse Jesus uma segunda vez. É triste,
Mas nós, em vez de condenarmos, temos que tomar cuidado. E que Jesus falou, olha, olhai por vós mesmos e repreende o teu irmão. E aí Jesus aproveita e fala o seguinte, se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Ele está dizendo, você tem que perdoar de qualquer maneira. Já passou para outro assunto. Nós temos que perdoar sempre. 10 vezes. Quando perguntarem quantas vezes, de 70 vezes 7. Sempre. Porque Deus perdoa. Deus lança nossos pecados no mar do esquecimento. O que é o mar do esquecimento? É esquecer completamente, mas nem lembrar que aquilo aconteceu. É tratar a pessoa como se nada tivesse acontecido nunca. É assim que Deus faz com a gente. E é isso que Ele espera que nós façamos com o nosso semelhante que pecou contra nós, que fez alguma coisa contra nós. Mas isso é difícil, viu? Não é fácil. Tem que estar muito ligado com Deus para conseguir fazer isso. Paulo disse, não sou eu, mas Cristo em mim. O Messias em mim é que é capaz de fazer isso. Por isso nós temos que nos apegar a Ele, para conseguirmos fazer isso e obedecê-lo. E disse o Senhor, não, os apóstolos disseram para Ele, os apóstolos disseram ao Senhor Jesus, acrescenta-nos a fé, porque os apóstolos, os discípulos dele que estavam com ele, estavam o tempo todo com ele, mas não tinham fé. Não tinham fé como nós não temos. E pediram, aumenta a nossa fé, como nós temos que pedir. E disse o Senhor, se tivesseis fé, como um grão de mostarda, pequenininha, diríeis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te ao mar, e ela vos obedeceria. Ou seja, para quem tem fé, nada é impossível. Nada é impossível para quem tem fé. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga, chega-te aqui e senta-te à mesa, sem antes dizer-lhe, prepara-me a ceia, e cinge-te e serve-me. E até que tenhas comido, até que eu tenha comido e bebido, então depois comerás e beberás tu. O que ele está falando aqui? Quando nós fazemos algo para agradar ao nosso Deus, nós somos servos do Senhor. Ele manda a gente fazer alguma coisa, se Ele quer que a gente faça o que Ele mandou. Ele não vai chamar a gente para cear com Ele, na mesa dele, sem antes nós tivermos feito aquilo que Ele mandou, que é a nossa obrigação. Ele não vai nos chamar para estar com Ele antes de nós termos feito tudo o que nós temos que fazer. Ou seja, obedecer, fazer o que Ele manda. Porventura, dá graças ao tal empregado porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Porque um patrão não vai agradecer o empregado por fazer o trabalho dele. Se é o trabalho dele que ele tem que fazer, às vezes até a gente agradece por educação, mas é a obrigação dele, ele tem que fazer. Nós temos obrigação de obedecer a Deus e fazer o que Ele manda. É a nossa obrigação. Se não, olha o que acontece. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Não fizemos nada além da nossa obrigação. Obedecer a Deus é nossa obrigação. Agir corretamente é nossa obrigação. Perdoar é nossa obrigação. É o que nós temos que fazer. Nós estamos fazendo, eu sou boazinha porque eu perdoei, viu? O cara me fez mal e eu perdoei. Olha como eu sou boazinha. Não. Você não fez nada do que além do que você tinha que fazer mesmo. Agora vem outra história. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Jerusalém, Judeia, Samaria, Galileia, aquela parte toda para o lado do Mediterrâneo, perto do Mar Morto. Para passar para Jerusalém, tinha que passar por uma parte de Samaria. Que, a gente já sabe, os judeus não se davam com os samaritanos. Porque os samaritanos já haviam sido misturados pelos assírios, na época do exílio da Babilônia, e eles também não adoravam ali, adoravam no Monte Gerizim, não adoravam em Jerusalém. Eles eram separados porque eles eram misturados e os judeus tinham um preconceito contra eles, né? Discriminavam porque não eram puros, não adoravam onde eles adoravam. Eles achavam que adoravam equivocadamente, principalmente porque Samaria tinha sido o reino do norte, a capital era Samaria, e sempre tinha havido ali reis que levaram o povo a se desviarem de Adonai.
Então a história deles já era uma história complicada. Então eles tinham medo também, o povo dos judeus, que tinham vindo direto do exílio, retornado, construído um novo templo e tudo, eles tinham medo de se contaminarem, porque a lei dizia que não podia se contaminar. Tinha esse detalhe também que a gente não pode esquecer. Bom, ele passou pelo meio de Samaria e, entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, porque o leproso não podia se encostar, né, se aproximar. E levantaram a voz dizendo: Jesus, Rabi, tem misericórdia de nós. Gritaram de longe. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram curados. Só de obedecer, de ir. Jesus só falou: vai lá se mostra ao sacerdote. Por quê? O leproso, quando ficava curado, tinha que fazer todo aquele ritual de purificação. E tinha que se mostrar ao sacerdote para o sacerdote dizer: está curado. O sacerdote que dizia. Quando eles foram, eles ficaram curados. E um deles, vendo que estava são, que estava curado, voltou glorificando a Deus em voz alta e caiu aos seus pés com o rosto em terra e dando-lhe graças, que era samaritano. E respondeu Jesus: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Samaritano era considerado estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ou seja, de 10 que foram curados, apenas um deu graças a Deus, voltou para agradecer. E esse um era estrangeiro, era goi.